Vamos falar um pouquinho agora sobre os marcos do desenvolvimento esperado para crianças de 13 a 18 meses e como a gente estimula essas crianças. Então, de 13 a 18 meses, a criança já é capaz de andar sozinha, né, de uma forma segura, inclusive já está começando a correr. Ela consegue abaixar e apanhar um objeto no chão. Ela já está familiarizada com os principais objetos do dia a dia. O telefone, para que serve o telefone, para que serve o controle remoto. Ela é capaz de brincadeiras, de fazer jogo simbólico de uma forma simples, como, por exemplo, alimentar uma boneca. Ela se aproxima da família, dos pais, ou de quem ela tem mais segurança, quando ela vivencia uma situação em que ela está com medo ou uma situação perigosa. Já começa a ter noção do perigo. Além disso, no vocabulário dela já constam pelo menos 5 palavras e eles já começam a fazer birra, mas não de uma forma inflexível, então a família consegue contornar esses momentos. Aponta quando quer algo, quando deseja algo, por exemplo, numa prateleira, numa estante mais alta, ela aponta o que ela quer, fala o não e o sim, acompanhados do gesto. Inclusive, esse apontar é acompanhado também de, muitas vezes, palavras simples. Então, ele pode apontar e falar, dar, TT e olhar para o objeto que está desejando. Consegue seguir instruções. Como estimulamos as crianças de 13 a 18 meses? Nessa idade, começa a brincadeira de faz de conta. Então é muito importante que a família estimule essas brincadeiras. Estimule que pegue a boneca e brinque, que é um neném. Estimule que faça de um controle remoto um avião. Então estimule a brincadeira de faz de conta. Além disso, durante a leitura diária, pode ser estimulado também a brincadeira de faz de conta. Estimule que essa criança interaja junto com você, criando as histórias lúdicas, né? Além disso, estimule a criança a utilizar os talheres, né? Garfo, talher, copo, de forma adequada. Estimule também ao diálogo. Pergunta como foi o dia dela, incentive ela a falar sobre o dia, sobre o que ela fez, sobre o que ela assistiu. Vamos falar agora um pouquinho sobre desenvolvimento neuropsicomotor dos 14 aos 19 meses, ou seja, dos 14 meses até os 2 anos de idade. Então, nessa idade, a criança já é capaz de correr com facilidade, chutar a bola, já consegue fazer linhas e círculo, reconhece formas geométricas, consegue imitar o outro, especialmente adultos e crianças mais velhas. Fica empolgado quando está na presença de outras crianças da mesma faixa etária. Mostra um comportamento mais desafiador. Então, a gente vai lembrar que até os 18 meses começa a fase da birra, mas é uma birra que não é inflexível. Nessa faixa etária, ele já tem um comportamento mais desafiador, mas a família também consegue contornar essa situação. Então, eles nessa faixa etária começam a fazer coisas que a família não quer que faça. Então, não abra o armário. E a criança vai lá e abre o armário. Além disso, ela consegue brincar de faz de conta, uma brincadeira mais elaborada. Antes era um pouco mais rudimentar, agora é uma brincadeira mais elaborada. Ela fala frases com 2 a 4 palavras. Eu quero água. Utiliza pronomes como eu, é meu, eu. Segue as instruções de 2 passos, por exemplo, pega os sapatos e ele consegue pegar os sapatos. Nomeia animais, objetos. Encontra objetos escondidos debaixo de 2, 3 camadas. E como estimulamos as crianças nessa faixa etária? É importante levar ele ou ela para conviver com crianças da mesma faixa etária, em parques, zoológicos, locais que chamam a atenção deles e que você perceba que eles gostam, para que eles explorem o ambiente, explorem o andar com diferentes terrenos, com pedregulhos, com pedras. Se a criança já está andando com firmeza, você pode dar pequenos objetos leves, para que ele possa levar para locais que você pedir, como o carrinho, o brinquedo, quebra-cabeça. Coloque também ele para lhe ajudar, abrir portas, abrir gavetas, né? Pegar objetos para você. E também evita nessa faixa etária você corrigir com um não ou de forma muito dura. Ao invés disso, você simplesmente fala o nome correto das palavras. Então, se ele falar uma palavra errada, não fala não é isso. Como que fala? Simplesmente você fala a palavra certa. Isso é uma bola, filho. Como que fala mesmo? Bola. Então, ir falando com uma entonação simples, uma boa entonação de voz e falar de forma pausada.
Além disso, estimular que ao invés dele ficar apontando tudo o que ele quer, olhando tudo o que ele quer, que ele comece a falar a palavra. Então, o que você quer, filho? Ele vai apontar. Aí você fala, é a bola que você quer? Se ele não falar, espera um pouco. Dos 2 aos 3 anos. Nessa faixa etária, a criança já é capaz de escalar móveis. E aí, mais uma vez, precisamos tomar cuidado com os objetos em casa, porque eles podem escalar e o objeto cair em cima dele, como por exemplo estantes, né? Ela pode escalar a estante simplesmente cair em cima dessa criança, então tomar muito cuidado. A criança já é capaz de pedalar um triciclo, já consegue subir e descer escada utilizando um pé em cada degrau, mostra afeto pelos amiguinhos, sem ser incentivada de uma forma espontânea. Reveza nas brincadeiras, então, a vez do coleguinha e a vez dele. Mostra preocupação pelo sentimento dos outros, então, se o coleguinha caiu e chorou, ele mostra a preocupação, que está preocupado com o amigo. Consegue se separar com facilidade do pai, da mãe, para ficar na escola, para ficar ali brincando com o amiguinho. Pode ficar aborrecido quando alguma coisa acontece que mudou a sua rotina, um horário de sono, por exemplo, ou que mudou alguma coisa que ele queria, ou que ele ficou frustrado, ele pode mostrar uma certa irritabilidade, chorar. Consegue falar bem o suficiente para que pessoas que nunca viram aquela criança conseguem entender o que é que ela quer, o que é que ela deseja. Consegue engajar uma conversa utilizando 2, 3 frases. Fala o nome dele, fala a idade dele. Faz perguntas como com as palavras o que, onde e como estimulamos as crianças nessa faixa etária. Então, de 2 a 3 anos. Utilizar a caixa de atividades. Então, giz de cera, lápis de colorir, canetinha, já pode incentivar a criança a utilizar esses objetos e a manipulá-los de uma forma adequada, colorir objetos, fazer linhas, círculos, formas geométricas. Pode também ser utilizado jogos de combinação, como por exemplo, encontrar objetos idênticos dentro de uma caixa, falar o nome desse objeto, a cor desse objeto, a contar a quantidade de objetos que tem nessa caixa, a contar a quantidade de coisas no dia a dia. Então, quantas laranjas tem aqui, quantas bananas tem aqui, e ele contando, né, com coisas do dia a dia mesmo, da rotina. Incentivar ele também a complementar a história que está sendo contada. Então, no dia a dia, quando os pais estiverem contando as histórias, incentivar ele a continuar aquela história, tanto com a imaginação dele, quanto também com histórias passadas que ele já escutou, ele também pode utilizar ali naquele momento, criando a historinha junto com os pais. Além disso, é importante também que seja estabelecida a rotina da família, né? E que essa criança seja incentivada a seguir aquela rotina da família, né? E também seja parabenizada, ou seja, tenha o reforço positivo toda vez que ela fizer tiver o comportamento adequado, seguir a rotina de uma forma adequada, né? Ela deve ser incentivada. Vamos agora falar um pouquinho sobre a faixa etária dos 4 aos 6 anos. Então, dos 4 aos 6 anos, a criança já consegue pular em um pé só, consegue manusear tesoura, faz brincadeiras de faz de conta mais complexas, mais criativas, com vários personagens. Conta histórias e canta músicas que resgatou da memória. Consegue separar o que é real do que é imaginário. Conversa sobre o que ele gosta, separa o que é o eu do que é da outra pessoa, do você. Tem interesse em agradar os amigos. Em torno dos 5 anos, eles já conseguem ter interesse em agradar o amigo e tentar fazer grupos, né? Tentar se inserir nesses grupos. Consegue se adaptar à mudança de rotina, entende as regras, a rotina da família. Fala com muita clareza, na verdade, na faixa etária anterior, ali por volta dos 2, 3 anos, as crianças já conseguem falar de uma forma que a outra pessoa que não convive com ela entende. E nessa faixa etária dos 4 aos 6 anos, fala com muita clareza. Conta histórias que inventou ou que ouviu alguma vez na vida, com eventos complexos, com falas complexas, com ações complexas durante a fala, durante a contagem de historinhas. Usa tempos verbais diferentes, com passado e futuro, inclusive pode corrigir a pessoa que usar o passado e futuro de forma inadequada. Vai ao banheiro sozinho. Como devemos estimular essas crianças na faixa etária dos 4 aos 6 anos? Então, primeiro, dá liberdade para ele escolher do que ele quer brincar, o que ele quer fazer no final de semana. E também a roupa que ele quer utilizar. Estimular ele a resolver os problemas sozinho, né, os conflitos com os amiguinhos sozinho. Explorar ele,
ter interesse pelas coisas, pelos objetos, pelas atividades e realizar essas atividades com ele. Separar um tempo para explicar os porquês nessa faixa etária é muito frequente eles perguntarem muito o porquê disso, o porquê aquilo, por que esse objeto roda e esse não roda, por que esse objeto é quadrado e esse não é quadrado, por que um pássaro voa. E é interessante que a família separe um tempo para conversar, para explicar sobre esses porquês. E se a família não souber esses porquês, falar para eles, não, a mãe, o pai não sabe o porquê disso, mas vou te ajudar a procurar, vamos procurar juntos? Incentive ele a procurar, abrir o computador, olhar no Google o que é, pegar um livro e ler para tentar descobrir o que é. E faça desse momento um momento muito prazeroso, de descoberta junto com seu filho, vai ser muito legal. Ajude ele também a ler e contar sobre o que ele já leu. Então, você está contando uma história, além da gente já ter conversado sobre incentivar essa criança a continuar a história contando coisas da imaginação. Além disso, converse com ele, contextualize também o dia a dia, falando sobre manhã, tarde, noite, dias da semana, meses do ano, quando é dia, quando é noite. Converse também sobre primeiro, segundo, terceiro, final, para ele saber a sequência das coisas, o que é o primeiro, o que é o segundo, o que é o final de uma brincadeira, quando por fim é uma brincadeira, né? Quando terminar a brincadeira, o que fazer, né? Então, converse com ele sobre o limite também do outro, quando um outro amiguinho não quer brincar, o que é que nós devemos fazer, como nós devemos agir. Então, converse com ele sobre essas questões que a gente conversou por aqui. Eu espero que tenha sido bom para vocês até aqui, todo esse aprendizado, tudo que discutimos, né? E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e espero que vocês tenham curtido bastante e tenham aprendido também.